Amigos queridos, quanta alegria em nossos corações por estarmos reunidos em nome de Jesus, a buscar nos seus ensinamentos verdades de vida eterna, clarões de luz a iluminar as nossas consciências, alento e esperança aos nossos sentimentos em desalinho com as leis. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nós te pedimos nesta hora humildemente que uma vez mais a humanidade da Terra seja socorrida em suas dores profundas, para que a dor que gera o progresso do Espírito possa trazer renovações íntimas, reflexões oportunas. Eis que são chegados os tempos, Senhor, que os véus intencionalmente lançados sobre as nossas consciências, fruto da nossa ignorância, se rasgou. E a verdade cristalina tangenciou as nossas consciências e tem nos promovido o despertar, tem trazido para nós a motivação e a alegria de vivermos como espíritos na Terra. Obrigada, Senhor Jesus, pelas infinitas bênçãos a nós concedidas. Que os seus mensageiros, amigos espirituais que aqui presentes estão, encontrem em nossos corações a receptividade necessária desta hora. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para a desenvolver. Essa facilidade em assimilar as verdades espirituais é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, elas não penetram senão com dificuldade, sinal não menos evidente de uma natureza atrasada. Aqueles espíritos que já despontam a fé espontaneamente, significa dizer que já passaram por tribulações e provações e expiações acerbas. E na luta íntima de superação de si mesmo, construíram valores que dão esse perfil de pessoas amadurecidas, pessoas equilibradas, que apesar das intempéries do mundo, se mantêm em bom equilíbrio, em estabilidade do seu humor, que trazem a chama da esperança viva, que são capazes de encorajar o outro, porque a coragem já é uma construção naquele coração, e que passam aos demais que com eles convivem esse estado vibratório de pacificação da consciência. Os espíritos que constroem a fé são dóceis, porque o Evangelho nos mostra que a fé é calma. E sendo dóceis e sendo vigorosos na construção dos melhores sentimentos, aceitam com resignação o planejamento reencarnatório. E o item mais significativo de todos nós, na humanidade de agora, do planejamento reencarnatório, é a família. Não existe nada mais significativo para o espírito desenvolver em valores
do que o reduto familiar, que temos falado seguidas vezes, que é a célula primeira da sociedade. E nesse ambiente familiar que o espírito é inserido, ele conta com aqueles que caminham com ele a encarnações e, portanto, espíritos afinizados, e atrai para si aqueles que ainda necessitam de construir juntos sentimentos nobres. Que maravilha que é esse ambiente familiar quando estivermos despertos para isto. O valor dessa família não foi construído ao longo dos séculos que não seja pela dor e pelo sacrifício. Então, hoje, quando nós vemos uma família bem estruturada, de sentimentos gentis, de colaboração mútua, de participação na vida um do outro, de crescimento comum, de amparo recíproco, esses espíritos já vêm juntos há muitas encarnações e já passaram por extremadas dificuldades. Nós temos falado que o maior objetivo da família, o maior valor que nós podemos desenvolver vivendo em família, é vencermos o egoísmo. Porque a lei de Deus, prevendo as nossas fragilidades, nos oportuniza um ambiente em que nós temos que sair de nós mesmos todo o tempo todo. Onde a demanda externa é intensa e pelos sentimentos que temos uns pelos outros, deixamos de ficar no ensimesmamento, no isolamento, na indiferença, que ainda é peculiar a todos nós. Nós vamos falar um trechinho de uma mensagem do Espírito Emmanuel, no livro Luz no Lar, que fala da intimidade doméstica, e ele vai fazer uma alusão da parábola do bom samaritano. Todos nós sabemos que o samaritano encontrou alguém ferido, anônimo na estrada, não hesitou em auxiliá-lo, estendeu-lhe as mãos, pensou-lhe as feridas, curou as feridas, recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito, o conduz ao albergue mais próximo, garante-lhe uma pousada, não está preso a conveniências sociais, se ele vinha de Jericó para Jerusalém e podia não ser benquisto, de onde ele era, de onde ele veio, não se preocupa com isso, parte ao encontro do dever, assegurando-lhe assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhe obrigações, sem esperar nada em troca. Fez aquilo que a sua consciência, através do dever, permeado pelos sentimentos legítimos da fraternidade, fez por um anônimo. Jesus transmitiu-nos a parábola ensinando-nos o exercício da caridade real, mas até agora, transcorridos quase 2 milênios ou mais que 2 milênios, aplicamo-la, via de regra, às pessoas que não nos comungam o quadro particular. Nós sempre achamos que o bom samaritano deva atender alguém anônimo. E nunca questionamos que no ambiente doméstico poderemos ser o samaritano. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico, tem caídos lá em casa. Caídos moralmente, caídos no sofrimento, tem caídos. Eles não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão. Estão tombados na desilusão. Da alegria para a dor, caíram na dor. Espoliados nas melhores esperanças, em rudes experiências, estão lá em casa, um monte de caídos. Quantas vezes passamos de largo sobre os que estão caídos no nosso lar? Quantas vezes passamos indiferentes?
Quantas vezes encaminhamos eles para alguém e nunca para nós mesmos? Alguém, por favor, pode socorrer meu marido, meu filho, minha esposa, meu irmão? Alguém, por favor, venha para... E aquela tarefa, muitas vezes, é nossa. É a nossa melhor oportunidade, antes de nós chamarmos alguém. Julgamos assim. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão, da tristeza, passando por provas, dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la no lar, na vida doméstica, compreendendo e auxiliando os vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. É bem interessante essa questão do valor que a família pode nos proporcionar para nos tirar do egoísmo, nós entendendo que se aquele espírito caído está no meu reduto familiar, uma boa parte eu posso fazer por ele. Além, é claro, do socorro externo, que é sempre muito bem-vindo nas nossas fragilidades. Mas o samaritano deu os primeiros socorros. E nós precisamos dar o socorro moral. Às vezes o socorro é só afetivo. É o nutriente afetivo que não flui de nós para o outro e ele não se alimenta. Às vezes é uma indulgência que levanta o caído, porque ele está caído sobre a própria culpa, das dores lancinantes dos seus próprios erros. E a indulgência funciona como um bálsamo que acerena o espírito e o encoraja a continuar para retificar os seus males, para reajustar-se com as leis ali naquele ambiente familiar, que é o momento em que estamos a caminho com ele. Naquele ambiente que traz para aqueles espíritos a esperança de progresso. E isto é o exercício da nossa fé no ambiente familiar. É muito importante que nesse momento da nossa vida nós possamos compreender verdadeiramente que é no lar que nós vamos desenvolver aqueles valores que vão efetivamente nos auxiliar a conquistar a paciência, a renúncia, a boa vontade, estabelecermos sentimentos e valores que vão nos tornar homens e mulheres de bem. Temos falado que é preciso vencer no lar. A nossa postura, o nosso entendimento do que seja realmente o lar, ele precisa ser dilatado, porque à medida que nós dilatamos esse entendimento, nós vamos avançando na conquista desse triunfo espiritual que é ter um lar na Terra. Então, André Luiz, nos Mensageiros, ele fala uma frase muito importante. Ele diz assim, que o mundo pode fabricar novas indústrias, novos arranha-céus, erguer estátuas e cidades, mas sem a bênção do lar, nunca haverá a felicidade verdadeira. E bem-aventurados aqueles que cultivam a paz doméstica. Então, ter como meta existencial erguer na terra um lar
com aqueles que Deus fez se aproximar de nós, para nos tornar espíritos melhores, é de fato aproveitar a existência. Então, será que nesse momento nós podemos realmente dizer na nossa intimidade que temos uma meta espiritual, que é a construção do lar? Porque se ainda não temos, é preciso que estruturemos essa meta, esse objetivo em nossa vida. Porque isso vai compor, sem sombra de dúvida, o nosso êxito reencarnatório. Então, Emmanuel tem um texto intitulado Culto Cristão no Lar. E ele afirma que o evangelho vivido no lar, não só o culto, é uma necessidade que o espírito tem para se aperfeiçoar na terra. Então, ele vai fazer algumas considerações importantes que vale a pena a gente refletir. Ele diz assim: a Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação do Pentecostes. Então, assim, as lições que nós aprendemos no lar, quando nos encontramos todos juntos, as lições de aperfeiçoamento do caráter, da personalidade, da individualidade, da identidade do espírito, enfim, de tudo que nós somos, ela sai do lar. Esse aperfeiçoamento de nós mesmos, esse movimento do espírito sai do lar e vai ter um reflexo em todos os ambientes que nós percorrermos. Então, um espírito que se comporta de maneira educada, espiritualmente, num ambiente de trabalho, num ambiente social, certamente ele está levando o reflexo do que ele adquiriu no lar, se não foi nessa existência, em outra. Então, é esse reflexo do que nós estamos absorvendo e adquirindo no lar, que nós vamos refletir no ambiente que nos encontrarmos, que vai fazer da terra uma terra de regeneração. E ele continua: a palavra do Senhor soou primeiramente sobre o tato simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio, antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e abençoados, como os quais devem atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Então, aprender a renúncia e o sacrifício naquele ambiente vai efetivamente nos tornar espíritos melhores. Nesse ponto, é importante nós relembrarmos assim: é pouquíssimo relevante para nós em espírito o que alguém nos diz, o que alguém nos faz. O que é relevante para nós é o que nós vamos fazer com aquilo que alguém nos disse e o que nós vamos fazer com aquilo que alguém nos fez. É isso que importa para o espírito eterno que nós somos. Porque
dentro do lar, muitas vezes nós vamos ouvir reclamações, nós vamos ouvir injustiças, entre aspas, nós vamos ver, sentir e receber ingratidões. Mas tudo isso que vem de fora é apenas uma possibilidade para nós fortalecermos o que temos por dentro. Então, ante uma ofensa, ante uma desconsideração, o que vamos fazer com isso? Que tratamento na nossa intimidade isso vai receber? E aí sim, eu tenho naquele momento a oportunidade de escolher. Vou acolher aquele desrespeito e vou remoê-lo na minha intimidade, a ponto de me sintonizar com legiões trevosas e perder a luminosidade daquele dia. Ou vou receber aquela ofensa, me lembrar de Jesus, das lições que temos aprendido, vou tratar na minha intimidade daquelas vibrações desajustadas com relação às leis divinas, perdoando, relevando, não me detendo naquelas vibrações infelizes e me libertar. Até que um dia nós vamos viver a partir dessas experiências diárias de aprendermos a transmutar aquilo que não é bom, até que um dia nós vamos viver algo extraordinário. Nós vamos viver assim: lá fora o caos, lá fora a tormenta, e aqui dentro a paz, o entendimento, o respeito, a compreensão. Porque esse dia vai chegar para nós. Então, aquelas pessoas desafiadoras que nos estimulam a desenvolver essa paz por dentro, elas são necessárias. Elas são extremamente importantes. Vai chegar um dia da nossa vida como espírito que nós não vamos ficar mais ao sabor das tempestades que nos envolvem, que vêm de fora, que vêm do outro. Nós vamos olhar para aquilo serenamente e vamos manter uma posição de equilíbrio. Porque o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Todas as manhãs nós estamos fazendo o Evangelho. Mas o que é mesmo meia hora de Evangelho? Que muitas vezes para nós mesmos parece muito mais um estudo do que um Evangelho propriamente dito. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é o desenvolvimento dos sentimentos. Então, quando nós ouvimos um esclarecimento, quando alguém nos mostra uma nova realidade, aquilo possibilita que nós possamos desenvolver na nossa intimidade os sentimentos. Então, nós sabemos que a ciência e a filosofia, tão importante para o desenvolvimento do nosso raciocínio, nada mais é do que um campo, um solo que favorece o desenvolvimento das sementes denominadas sentimento, né? Então, nós temos sim que raciocinar. E cada vez um raciocínio mais coerente com o Evangelho, para que nós possamos nos libertar
de uma maneira definitiva dessas dificuldades exteriores e nos libertando, estarmos prontos para nos mantermos equilibrados. O que acontece conosco quando alguém faz alguma coisa que nós achamos um absurdo, que nós não concordamos, e aí nos irritamos, enfrentamos? O que nós estamos revelando para nós mesmos? Não estamos prontos ainda para esse equilíbrio que o Evangelho nos convida. E é esse o intuito de nós nos encontrarmos no lar. Porque ali sim, todos os dias nós vamos ter a oportunidade, frente às dificuldades que nos chegam, que nos atormentam, de falar para nós mesmos: estou no exercício diário de desenvolver aquele equilíbrio que um dia vai me sustentar em todas as adversidades que o meu espírito, for convidado a viver, não ficando mais ao sabor do vento como as folhas na árvore. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos em seu nome e o Senhor já nos ensinou que a nossa saúde física e espiritual depende do esforço que fazemos para desenvolver em nossa intimidade os sentimentos, os valores de tolerância, de esperança, de bom ânimo, de compreensão ante aqueles que são crianças espirituais, que cercam a nossa vida, para que possamos desenvolver os valores que ainda não possuímos. É nesta manhã gloriosa, Jesus, que nós te buscamos a presença, tão luminosa e serena, tão bondosa e misericordiosa, para que possamos nos imantar destas vibrações e com isso fortalecermos o nosso corpo, o nosso espírito, Senhor, para que as enfermidades que nos alcançam sejam leves e nós possamos sair destes momentos em que a terra se encontra com a experiência do amor, com a experiência da fraternidade, onde nos preocupamos uns com os outros. Mil vezes obrigado, Mestre, por este dia em nossas vidas, que estamos na terra encarnados, desejosos de aprender as tuas lições. Rogamos a sua equipe socorrista, de espíritos honrados, que já aprenderam o amor, que possam visitar nossos irmãos, que se encontram em seus lares, nos hospitais, nas enfermarias, que se encontram nesse instante necessitados de vibrações espirituais para imantar todo o corpo e o espírito. Confiante, Jesus, no seu amor e na sua misericórdia, rogamos que esses benfeitores recolham aqui na nossa casa, terra de Ismael,
as vibrações da natureza, das plantas, para imantar os nossos irmãos enfermos. E rogamos, Jesus, ao seu coração amoroso, que nos convoque ao trabalho na terra do cruzeiro. Que o Senhor nos imante com vibrações felizes, para que possamos realizar o que viemos fazer neste solo abençoado, nos tornando espíritos fiéis ao compromisso que assumimos com seu coração, de doarmos o que trouxemos de melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.